Continuando. A imprensa americana foi atrás da escola onde o Thomas Crooks estudou, no ensino médio, conversaram com colegas de sala e eles confirmaram todos que ele era alvo de bullying, que ele era uma pessoa muito quieta, muito ali fechada, digamos assim, passava ali uma sensação meio estranha até. Claro que isso não é justificativa para você querer cometer um assassinato depois, né? Não vamos justificar aqui e misturar as coisas. Mas o FBI conseguiu acesso ao celular do Thomas Crooks, levou para o laboratório lá em Quantico, que é onde tem o principal laboratório do FBI, e ali eles esperam destrinchar um pouco do planejamento desse ataque, até para entender se ele recebeu apoio de mais alguém, se houve contato de mais alguém para planejar e executar esse crime que aconteceu no último sábado. Mas é isso mesmo, a grande novidade do momento é que, pelo visto, o FBI conseguiu de fato acesso ao conteúdo do celular dele, desbloquearam, destravaram, e a tendência é que eles se deparem ali com uma pá de conteúdos radicalizados ou, enfim, coisas doentias. Vamos entender melhor. Mas, antes da gente seguir adiante, eu queria entender a sua opinião, Paulo, porque, claro, não dá para justificar a ação de um e socializar a culpa. Você vai entender. A questão do bullying nas escolas. Parem para pensar 2 vezes a próxima vez que vocês forem gratuitamente, aí, a criança de vocês, atacarem um amiguinho na escola. Eu mesmo me arrependo de ter feito isso em algum momento com um cara que hoje em dia nós somos amigos, está tudo certo. Porque isso destrói a cabeça da pessoa nos anos formativos ali, né? E pode acabar culminando numa tragédia como essa. Então, o bullying segue sendo uma chaga aí, especialmente nos ambientes escolares, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, e muito, né, Paulo? Exatamente. Na minha época era conhecido como zoeira, não tinha nem esse nome, bullying. Era muito comum a gente fazer, a gente receber piadas, né? Ontem a gente viu um exemplo aqui, o Fábio Goss, que ficou 20 anos na Cracolândia, ele desencadeou esse vício por causa de um apelido que colocaram nele, que ele se sentia extremamente rebaixado, ofendido. Cabeça de ampola, né? Cabeça de ampola, exatamente. Olha, e acabou culminando aí nele usar drogas por quase 30 anos e destruir um patrimônio de 2 milhões de reais. Agora, houve uma falha total de procedimento ali do avançado. O que é o avançado? Se o governador do estado de São Paulo vier até a Jovem Pan, tenham certeza que 1 hora antes, 2 horas antes, vai ter uma equipe de policiais, que quase ninguém vai perceber, fazendo o local, fazendo a varredura, e depois ele chega e vão recebendo informações da equipe de segurança. Olha, pode vir, tá tranquilo, nenhum suspeito. E ali falharam, ele estava em cima do telhado, ele matou um inocente, ele conseguiu disparar. Depois eles foram muito eficientes, mas eles falharam mesmo nesse serviço do avançado e do reconhecimento do perímetro. E acho interessante a gente trazer aqui, em cima do que o Palumbo está falando, né? Não vou discutir se a legalização do porte de armas é correta ou não, mas um país onde o porte de armas é legalizado e é possível uma pessoa comprar uma arma como a que o Thomas Crooks tinha acesso, certamente que a polícia, o serviço secreto ali, tinha uma responsabilidade ainda maior, né? Porque você pode imaginar que uma coisa como essa pode acontecer. Alguém pode estar andando por ali com uma arma como essa. A distância de onde estava o atirador para onde estava o púlpito do Donald Trump, de acordo, 135 a 150 pés, algo como 45 metros, 50 metros. Não, 120 metros a 150 metros, aproximadamente. 150 metros, ok. Mas o contrário, perdão. 500 metros ele acerta, se for um atirador de elite. Mas de acordo com as informações, que o PP até apurou isso também, que se não fosse a intervenção de um policial desestabilizando ele mentalmente, emocionalmente ali, nos segundos que anteciparam ali os disparos, poderia ter sido diferente a história. Não, assim, realmente esse atirador aí é uma figura completamente... asquerosa. Asquerosa, não tem outra palavra para falar. E quando você vê, por exemplo, a questão do bullying, né, é algo que a gente tem que discutir realmente, né? Como que a gente deixa as nossas crianças sendo vítimas de bullying e como elas se tornam realmente pessoas depressivas e cometem qualquer tipo de violência, né? O que é um absurdo. Aí quando você vê, por exemplo, o caso do Thomas Crooks, né? Você vê, por exemplo, que ele chegou a se inscrever como atirador na escola de tiro da escola. Sim. E como ele não era um bom atirador, ele foi dispensado. Foi expulso. Aí você vê, por exemplo, o pai, por exemplo, é colecionador de armas. E ele foi, por exemplo, impedido de entrar no clube de tiro da escola. Imagina o quanto que isso não mexeu na cabeça dele, junto com o bullying, e fez ele virar um criminoso como esse, né? Querendo mostrar certamente que ele era um bom atirador
para matar e entrar na história matando o presidente da República. Se provar para os outros, né? Uma peça do quebra-cabeça. Provou que ele é ruim, né? Trump. Matou o inocente, mas provou que ele não sabe atirar. Provavelmente ele imaginava que uma vez atirando num ex-presidente, candidato à presidência, seria morto logo em seguida pelo serviço secreto. Com certeza. Então, Ele queria entrar para a história matando é isso, com certeza. Trump. E olha só o ponto, né? O pai dele é colecionador de armas. Ele foi impedido porque atirava mal no clube de tiro. Olha, temos imagens aí, imagens na tela no momento do próprio ali. Enfim, teve até colegas de sala de aula dizendo que ele foi um alvo incessante de bullying por muitos anos. E apesar de supostamente ter sido um bom aluno. E imagens fortes. Você vê, por exemplo, uma pessoa, um aluno, ele está sentado na cadeira, né? E um aluno puxando as calças dele, né? E ele falando para o tempo inteiro e não deixando ele em paz, né? Pois é. Aquela importunação típica de coisa de adolescente, né? Isso acontece até hoje, isso aí em todos os lugares, né? Não vai mudar e vai acontecer daqui 20 anos, 30 anos. Isso é... Você não consegue impedir uma criança de fazer uma zoeira, de brincar com um amigo, de colocar um apelido. É muito difícil. Mas o que não pode acontecer é desencadear no que aconteceu lá, na morte de um inocente. O problema é que tem criança que aguenta mais do que outras. Sim, com certeza. certeza. As crianças que não aguentam mais se matam. Você sofreu bullying? A taxa de suicídio... Eu sofri. Eu sofri bullying até hoje de vocês. Vale a pena mencionar porque a história deixa lições, como a gente disse ontem. No dia 30 de março de 1981, saindo do Hotel Hilton, na capital americana de Washington, D.C., Ronald Reagan foi alvejado por John Hinckley Jr. O lunático foi lá e atirou, no caso, para querer... No caso, diferente as motivações, mas no caso foi para tentar ganhar a aprovação, finalmente, da atriz Jodie Foster, uma atriz muito famosa, que ele estava tentando impressionar a qualquer custo e decidiu levar as vias de fato e tentar assassinar um presidente da República para conseguir, no meio da insanidade dele, a atenção dessa ídola, desse... E era insano mesmo, né? Tanto que depois ele foi levado para um hospital psiquiátrico, sim, né? Ele ficou não chegou nem a ficar preso, digamos assim, foi internado. Vera, a peça que está faltando esse quebra-cabeça aí é entender até qual era o grau de radicalização política recente do Thomas Crooks. Até que ponto ele estava consumindo ali conteúdos que inflamavam esse tipo de predisposição dele a esse ódio que culminou no ato mais bárbaro de selvageria política possível. Ou o grau de delírio também, né? Ou delírio. Possivelmente a gente pode chegar no final dessa investigação e, de forma nem um pouco surpreendente, descobrir que ele não tinha motivação política por trás disso, que ele era apenas um maluco mesmo. Pelo que tá apurado. Como falou o PP, né? Ele com essa coisa, o pai era um colecionador, atirador, ele foi negado no clube de tiro, ele queria talvez, né, uma possibilidade, é que no delírio dele, uma forma de reconhecimento seria ser eternizado como um atirador que teve um alvo relevante. Trágico demais. Você viu o nível da complexidade. Ele era inscrito como votante do Partido Republicano. 3 anos antes mandou uma doação de $15 para um grupo democrata. Ou seja, a questão realmente do nível de complexidade é muito grande, né? O que não dá para a gente aceitar é pessoas falando que isso é fruto da teoria da conspiração, né? Não existiu tiro, não existiu isso é verdade. sangue, também não pode falar que é culpa da arma, tudo né? armado, tudo fakeado. Isso não dá pra gente aceitar algo desse, né? Uma retórica dessa. Ninguém finge algo nessa magnitude. Você que pode estar nos assistindo aí, que tem um filho ainda na idade de escola, eu não estou querendo aqui generalizar e dizer que todo caso vai acabar desaguando na tentativa de assassinato de um presidente da República, mas pode ser o caso. No mínimo vai ter alguém se revoltando, lidando com seus próprios demônios internos e acabando indo às vias de fato, né? E tentando tomar as circunstâncias aí para as próprias mãos e tentar levar para uma tragédia como essa. Se não me engano, não teve um caso recente que foi exatamente assim? Numa escola. Exatamente. Santa Catarina, talvez Blumenau. O cara foi até com a machadinha. Sim. A machadinha de Blumenau, não foi? Sim, Blumenau. Ele só não matou outras crianças porque a machadinha ficou presa na cabeça de uma das crianças e ele não conseguiu arrancar. E ele era um ex-aluno, se não me engano. Exatamente, que aparentemente tinha sofrido bullying. Sempre tem esses casos, infelizmente, de 1000 tipos de delírios que causam um profundo sofrimento, seja na vítima do bullying ou nas pessoas que precisam lidar com essas consequências absurdas de um delírio como esse. Bom pra gente tratar depois aí com a Psi Pamela, até, inclusive, porque não tem idade para você começar a realizar um tratamento psicológico. É sempre muito importante manter a cabeça em ordem até para evitar esse tipo de coisa. E mesmo com 20 anos na cara, tudo bem que só poucos anos ali na maioridade,
é imperativo que haja um envolvimento familiar e que tenha essa troca constante, porque quase sempre na raiz desses casos, desses amalucados aí americanos, sempre tem alguma omissão parental, alguma negligência dos pais, sempre. Quase invariavelmente está sempre o pai ausente como uma chave para esse tipo de comportamento. Mas eu também acho que a escola tem que ter instrumento de acompanhar o aluno, né? Ele tem que ter o diagnóstico psicológico de todos os alunos que frequentam a escola, né? Entender quem faz bullying, quem é o agressor, para tentar resolver o problema da educação, da emancipação. A educação, que a educação faz? A educação transforma, né? Então você está criando indivíduos para transformar a realidade de um país. Então a escola tem que fazer o acompanhamento para ver se esse aluno que está sendo formado na escola vai ser transformador do meio ou não. Então tem que saber quem é o agressor, tem que saber quem é o agredido, para poder, naquele momento, fazer o acerto e resolver aquelas diferenças naquele momento, né? E às vezes até o agressor infantil, né, a criança que está bulinando a outra, ela também está fazendo aquilo de alguma forma para chamar a atenção. Chamar a atenção dos pais, chamar a atenção da escola, por algum tipo de carência. Tem que ficar mais atentos também, tá né? Sendo porque a criança dá sinal, a adolescente dá sinal de que alguma coisa mudou. Sem dúvida. Quem é pai sabe quando o seu filho muda de uma hora para outra, alguma coisa está errada.